Olá, tudo certo? Estamos iniciando mais um podcast 24 em 3 e com uma proposta interessante hoje, só para apontar, 24 em 3 é que você possa otimizar as suas 24 horas em 3 estratégias. Quais são elas, Fernanda? Clareza, foco e projeto. Então esses 3 pontos é que eu gosto de delinear aqui nesse podcast, que é justamente para a gente trabalhar alguns pontos interessantes, não só esses pontos interessantes, esses pontos que trazem clareza, que melhoram o foco, o direcionamento do seu objetivo, que estão relacionados aos seus projetos pessoais, como também como você pode otimizar melhor as suas 24 horas, tendo bons relacionamentos dentro da sua família, dentro do seu ambiente de trabalho, com as pessoas que você convive. E hoje é uma coisa bem interessante que a gente vai abordar. Eu nem me apresentei, sou Fernanda Jordão Formiga, eu sou idealizadora do método Insights em Comuns, ao qual está o podcast 24 em 3, que é no canal do YouTube Insights em Comuns. E se você curtir, coloca um joinha. Se você achar interessante, compartilhe com alguém que fala assim: isso aí é bacana, eu não sabia que era assim. Ou então, olha, isso aqui é bacana, olha só o que tá falando aqui, a Fernanda tá falando, olha que legal. Então, compartilha se você achar interessante, se você achar que agrega a pessoa que você vai enviar, beleza? Então, hoje, falar de uma coisa também bastante interessante. A pergunta é... Fernanda, na verdade não é pergunta, né? Essa aqui é uma frase. E o que você quer dizer com essa frase, né? Pegue-se ou compartilhe com as pessoas que agregam. Como assim? Explica melhor um pouquinho essa parte disso aí, por favor. Bom, gente, a questão agora, eu queria falar alguns termos muito interessantes que às vezes a gente ouve falar de outros vídeos, mas não sabe nem de onde surgiu essas frases. Eu queria dividir aqui com você, inclusive, de onde surgiu essas teorias, ou então de onde surgiram esses ideais. Eu tô com algumas anotações ali, mas é que é justamente para dividir aqui com você de onde surgiram algumas frases, de onde surgiram algumas teorias, de onde surgiram alguns apontamentos que a gente assiste alguns vídeos aí. Eu mesma fiz alguns cursos, fiz alguns treinamentos e eu falei, gente, cadê a fonte disso aqui? Onde é? Eu fico lá curiosa para saber onde é que é a fonte, de onde surgiu essa frase. Por exemplo, tem uma frase que eu ouvi muito na minha infância e realmente me fez despertar para ter mais atenção às pessoas que andavam comigo ou às pessoas que eu buscava amizade. Então, desde a minha infância, adolescência, meus pais sempre orientavam a gente da seguinte frase. Eu não sei se você já ouviu isso na sua infância, se você ouve isso na atualidade, mas é uma frase de muita sabedoria e que tá onde, gente? Naquele grande livro preto com algumas escritos em dourado ou prateado, não sei, mas é um best-seller mundial, global e que todo mundo pode ter acesso. A frase eu tô colocando na minha linguagem, eu não tô com esse livro aqui nesse momento, mas a frase é: me diga com quem andas e te direi quem és. E essa frase, ela conduziu muito das minhas seleções, isso é verdade, das minhas seleções de amizade. Logicamente, a gente entende que existem amizades que são aquelas pessoas que você pode contar na sua mão, certo? Então, aquelas pessoas que vão agregar na sua vida, que você pode contar na sua mão, que são aquelas que você compartilha muita parte da sua essência, muita parte dos seus ideais, dos seus projetos, você pode compartilhar com essas pessoas que cabem pelo menos em uma mão. Se você colocar numa outra mão, não sei não, viu? A gente sabe que são raras, né, essas exceções, essas amizades que a gente tem como irmãos, como se fossem irmãos de uma família diferente, né? Então a gente pode colocar na mão quem são essas pessoas que a gente pode contar, que a gente pode dividir nossos sentimentos, nossas emoções e saber que a pessoa tá ali para ouvir, para te confortar ou às vezes para te falar, presta atenção, sai disso aí que não tem nada a ver com você, para te alertar, para te causar uma advertência, fala, presta atenção, isso aí não é um bom comportamento. Então sim,
Existem aquelas pessoas que estão ali com a gente e que fazem parte da nossa história, que fazem parte da nossa construção de vida. Às vezes pode ser um amigo, às vezes pode ser um professor, às vezes pode ser uma professora, às vezes pode ser um tio dentro da família, uma tia dentro da família, um primo, uma prima, aquela pessoa que você pode contar e ela pode fazer parte dessa sua mão aí. E muito que o meu pai falava na época, né, tem uma época que a gente começa a sair, na minha época era para ir às matinês, né, as matinês começavam às 18 horas, que tinham umas boates aqui em Brasília, que tinham as matinês, começava às 18 e papai buscava a gente impreterivelmente, né, no horário às 21 horas, que era o máximo, já é o máximo. Então assim, ele tinha esse cuidado com os filhos, né, no modo geral. Então, assim, nessas saídas ele falava, cuidado, não aceite bebida de ninguém, não aceite coisas que você não vai querer. Então, assim, eu tive muita orientação dos meus pais e mais interessante, né, quando a gente tem uma construção de vida e essa construção de vida traz bastantes frutos, né, de construção de personalidade, acaba que foi minha decisão, minha escolha seguir o que meus pais orientavam, né? Na verdade, havia uma reciprocidade tão grande da minha parte de poder fazer o meu melhor para que eu não queria ver quem triste, né? Meus pais tristes ou muito chateados ou muito irados, então eu tinha esse senso de reciprocidade, então logicamente, né, nessa idade a gente não tem muita noção, mas esse senso de reciprocidade é muito importante para ser construído quando você constrói essa relação com seu filho, com a sua filha. Então é algo a ser construído desde a infância, adolescência e vida adulta, né? Então quando a gente tem esse relacionamento de respeito, de reciprocidade dentro do ambiente familiar, realmente as coisas fluem, né? E a gente começa a ouvir também conselhos que são produtivos dos nossos pais. Então, licença aí só um pouquinho. E onde eu quero chegar com isso, né? Tá, me diga com que andas e te direi quem és. Eu ouvia isso muito na infância, e eu realmente utilizava isso com uma grande atitude, então eu fazia seleção e até hoje eu uso isso muito, é muito importante para mim, né? Então a relação de confiança, a relação de reciprocidade, a relação de entender o outro, de empatia, de compreender os desafios que a pessoa passa. Então isso tudo eu prezo muito a questão do respeito, são valores que agregam muito na minha personalidade. E aí, consequentemente, a gente acaba atraindo as pessoas que compartilham desses valores, que são os nossos amigos, os nossos colegas, as pessoas que a gente tece e compartilha histórias. Então, normalmente, quando a gente tem valores que são similares com os valores de outras pessoas, a gente acaba atraindo essas pessoas, a gente acaba contagiando as pessoas que estão ao nosso redor. Exatamente. E de onde vem essa parte da teoria dos contágios? A teoria do contágio, na verdade, ela foi elaborada por Gustave Le Bon. Ele era um psicólogo, né? Eu acho que ele é um psicólogo francês. E foi, se eu não me engano, na década de 40, 50, não tenho certeza aqui agora, mas ele elaborou a teoria do contágio, que está relacionado justamente à teoria dentro da psicologia social e que influenciou outros grandes mestres aí, Jung, Moscovici, que era de representações sociais, e grandes mentes que foram influenciados, olha essa palavra, influenciados pela teoria do contágio que Gustave Le Bon elaborou. E nessa teoria do contágio estava justamente falando que as multidões, o coletivo de maneira geral, exerce influência hipnótica nas pessoas. Por que hipnótico? Gente, porque a hipnose, né, é um estado consciente que a gente age de maneira inconsciente. Por exemplo, às vezes quando a gente está dentro de um metrô, a nossa tendência é querer sentar num lugar para descansar, porque isso está dentro do imaginário individual e acaba virando coletivo. E a gente tem pessoas que fingem que estão dormindo,
porque ela no seu individual, ela vai falar assim, se eu fingir que estou dormindo, ninguém vai me acordar para levantar. E acaba influenciando as pessoas que estão ao redor. E às vezes ela nem tá cansada, mas ela tá fingindo que tá dormindo. Mesmo uma coisa, digamos assim, essa é uma influência simples, mas dentro de um estádio de futebol, teoria das multidões, que é a teoria do contágio. Né? Como é que seria isso? É uma mente coletiva, todo mundo está assistindo um filme, cada um está torcendo por um time em específico e você tem lá todo mundo torcendo. E de repente começa uma intriga, um conflito. E muitas vezes a atitude é individual, mas a gente sofre influência de tamanha forma que tem pessoas que são muito tranquilas e acabam ou se envolvendo para a briga, porque aí já é uma questão visceral, que impulsiona a pessoa a agir de forma agressiva muitas vezes, né? E aí o que acontece? Aí começa a briga dentro do estádio de futebol e aquela mente coletiva lá entra num estado de hipnose agressiva, né? E que aí acaba tendo intervenção da polícia, de choque e etc. E a gente acaba tendo uma influência negativa nos estádios de futebol, dependendo de algumas intenções individuais ou mesmo de grupos de pessoas que podem influenciar, às vezes, um estádio inteiro. Né? A gente sabe que isso pode acontecer e a gente sabe que isso precisa ser contido, porque senão causa muitas mortes e lesões. Então, assim, a psicologia social, trabalhando a teoria do contágio, explica bem como o coletivo exerce influência na vida individual. Porque isso acontece assim, estou falando de multidões, mas isso acontece dentro de uma família, né? Se aquela família tem uma mente focada em apenas usufruir das pessoas, ou que tem valores que são deturpados, valores humanos deturpados, ou seja, que não vão agregar a própria família, digamos assim, né? Que não vai ajudar em nada, por exemplo, que não tem objetivos formados, que não tem um planejamento, uma família que não tem uma visão de futuro, que vai trazer coisas boas para a sua prole, para a condução da própria família de um modo geral, que não tem uma boa projeção de futuro, muitas vezes isso pode trazer consequências, ou então tem valores muito restritos ou valores que acabam trazendo mais medo, mais dificuldade, trazendo mais agressividade. Isso vai influenciar na vida das pessoas que convivem dentro desse ambiente. Jim Rohn foi um dos palestrantes motivacionais que a gente conheceu, e ele fala uma coisa, né, que é de maneira até muito empírica, não está relacionado à teoria do contágio, aliás, está relacionado à teoria do contágio de Gustave Le Bon, mas assim, muito empírico, porque ele falou de uma maneira aleatória, dizendo que você é a média das 5 pessoas que passam mais tempo com você. Na verdade, ele quis dizer com esse termo que a gente não só sofre influência dessas pessoas que convivem maior tempo com a gente, como a gente também pode influenciar as pessoas que convivem conosco. A questão é até que ponto a gente pode exercer uma influência positiva e receber uma influência positiva. Então, aí entra a primeira frase que eu falei para você. Me diga com quem andas e te direi quem és. Que quer dizer o seguinte: selecione as pessoas que estão ao seu redor, não no sentido de a gente às vezes tem algum amigo, algum colega que tem muitas dificuldades, alguns desafios em relação à emoção, algumas emoções, por exemplo, é muito agressiva, é muito triste, mas aí a gente pode exercer uma influência positiva, conversar, ouvir, escutar, mudar de assunto, às vezes quando entra num assunto muito triste, e a gente vai trabalhando isso e compreendendo que aquela pessoa está passando por uma temporada difícil e que a gente pode exercer uma influência positiva para que ela levante, melhore o estado emocional. Então, sim,
Lógico que a partir do momento que a gente se preocupa com aquela pessoa e começa a exercer um aspecto positivo, a gente começa a influenciar de maneira positiva aquela pessoa. Então, assim, quando a gente conhece estratégias para melhorar o humor, o estado emocional da pessoa, para melhorar a condição física de uma pessoa, né? De falar assim, ó, vamos fazer um exercício físico, vamos melhorar a função aí do seu cérebro, vamos estudar mais, vamos buscar fazer mais leituras, porque a gente sabe que leitura sempre agrega, sempre. Ler, estudar, buscar conhecimento sempre vai agregar alguma coisa na sua vida. Se você às vezes não usa nesse momento, você vai usar em algum momento. Então sim, se a gente puder exercer de maneira positiva, tanto na nossa vida quanto na vida de outras pessoas, a gente pode agregar sim a outras pessoas. Uma coisa interessante, quando a gente quer buscar novos conhecimentos, quando a gente quer entender novos conceitos, quando a gente quer estudar mais coisas diferentes que não estão no nosso dia a dia, a gente praticando a nossa resiliência, que quando a gente busca coisas novas, a gente procura, a gente coloca à prova nossas dificuldades, os nossos desafios e a gente acaba praticando a resiliência. Quando a gente busca algo novo, busque sempre, isso já é um conselho, hein? Uma pessoa que está acima do seu conhecimento. Então, se você, por exemplo, para mim era algo muito novo estudar sobre marketing digital. Eu fui atrás das pessoas que entendem piamente ou que buscam piamente, que utilizam muito o marketing digital. Então a gente sempre vai buscar pessoas que estão trabalhando naquele nível de conhecimento. Às vezes aquela pessoa nem tem esse conhecimento todo, mas a partir do momento que ela utiliza, que ela coloca em prática aquele conhecimento, que ela traz resultados com aquele conhecimento. Às vezes, digamos assim, a pessoa nem tem mestrado, nem doutorado, nem pós-doutorado em alguma área naquele sentido, mas ela traz resultados que vão favorecer aquele conceito em específico. Você está direcionando as suas forças, as suas energias, os seus pensamentos para que você alcance aquele nível de conhecimento, aquele nível de prática e aquele nível de resultado, a busca por aquele resultado. Então sim, primeiramente você precisa objetivar. Então você precisa colocar um objetivo que você quer para a sua vida. E depois você vá atrás de pessoas que têm mais conhecimento a respeito daquele assunto que você está buscando. Então sim, a teoria do contágio, que a gente ouve tanto falar, que é a teoria do contágio social, ou então é a teoria do contágio emocional, ele está realmente envolvido no compartilhamento, né, de maneira até inconsciente, hipnótica, digamos assim, de sentimentos e emoções das multidões, das pessoas que fazem parte do nosso coletivo. Então, sim, existe realmente essa teoria, é uma teoria que foi desenvolvida por Gustave Le Bon, assim, e depois trabalhada por outros grandes mentes aí na psicologia social, e sim, a gente sofre influência diuturnamente, exato, e a gente sofre influência, às vezes quando a gente acorda de manhã, eu tenho 2 pipoquinhas, 2 menininhos lindos da mamãe, que acordam com um mau humor terrível. E teve um dia que a gente vai tentando, vamos, brincando e conversando e falando, vamos lá, faça isso, faça aquilo outro. E tem vezes que não funciona. E aí a gente precisa entrar, às vezes, na linha do mau humor para falar até que ponto você vai continuar assim. Você está trazendo esse negócio que não tá funcionando não, você quer que a mamãe também entre nesse estado de mau humor, a gente vai entrar junto, vamos junto então. E aí a gente causa uma quebra desse estado de mau humor e aí realmente depois as coisas começam a influenciar, a funcionar. E aí a gente coloca à prova, às vezes, sentimentos e emoções que não estavam sendo visualizados ou sendo percebidos por aquela pessoa. Então sim, às vezes ou a gente aprende
por repetição, isso é uma realidade, né? De acordo com Charles Duhigg, No Poder do Hábito, ou a gente aprende por um impacto que pode causar algumas alterações emocionais e físicas na nossa pessoa, digamos assim. Então, sim, eu queria dividir isso com você, esse conceito de teoria do contágio, que envolve o contágio social, envolve o contágio emocional, e realmente a gente sofre influência, sim, a gente também exerce influência nas pessoas, né? E a gente pode trabalhar isso de uma maneira mais inteligente, digamos assim, e estratégica. Então, sim, se a gente está de mau humor, interessante, descubra qual o motivo desse mau humor. Se você está feliz, descubra a felicidade que está envolvendo isso e às vezes utilize isso, essa felicidade, você pode mentalizar o momento em que está acontecendo e você, no momento de mau humor, você pode utilizar essa felicidade para você elevar os seus padrões de bem-estar. Isso funciona, que é uma beleza, é uma estratégia que eu estou até aqui compartilhando com você. Então, eu queria dividir isso contigo, falar um pouquinho sobre a teoria do contágio, entender qual o motivo certo da gente selecionar o tempo, às vezes o tempo que a gente despende, né, com as pessoas que não estão agregando. Então a gente começa a otimizar esse tempo também e elevar o tempo com as pessoas que realmente são importantes na nossa vida. A gente sabe que o nosso dia a dia é muito exacerbado, é muito conturbado e que o tempo cada vez mais está sendo menor. Mas não necessariamente você precisa estar presente para estabelecer essa conexão. Você pode utilizar as mídias sociais para isso, mandar um abraço, um beijo, uma mensagem pelo celular, pelos aplicativos. Então, utilize às vezes essas mídias sociais para estabelecer as suas conexões, os seus relacionamentos, para que você possa elevar cada vez mais esse contágio social e que esse contágio social, esse contágio emocional seja positivo, não só para você, como para as pessoas que significam na sua vida, certo? Então, fica a dica, manda uma mensagem agora para quem você sabe que vai ficar muito feliz com a sua mensagem e sabe que você vai ficar muito satisfeito com a sua ação, com a sua percepção de entender um pouco quanto aquela pessoa significa na sua vida, certo? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!